Paz de Deus a todos. Eu gostaria de iniciar esse vídeo, saudando todos vocês com a santa paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento. E, primeiramente, dizer que eu demorei muito até tomar a atitude de vir aqui, de fazer esse vídeo, porque eu sou bem discreta, em relação à minha vida pessoal, mas como é um testemunho de fé, que eu sei que vai fortalecer as pessoas que ouvirem de alguma forma. Então Deus tocou no meu coração para que eu viesse contar um pouquinho para vocês de um relato, de um testemunho de vida, na verdade. Então, só contextualizando um pouquinho para vocês, em junho de 2023 eu engravidei do meu filho Henry, né? Até então, uma gravidez muito tranquila, sem intercorrências, com ausência de toda e qualquer enfermidade, como diabetes gestacional, pressão alta, levava uma alimentação saudável, tomava bastante líquido, eu tinha muito cuidado em relação a sal, açúcar, a tudo que pudesse de alguma forma interferir negativamente na minha gestação. E até o 7º mês tudo foi tranquilo. Quando eu fiz umas 26 semanas, eu comecei a ter muitos edemas, muitos inchaços e retenção de líquido muito forte. E eu sempre questionava o meu obstetra, que poderia ter algo errado, porque eu estava tendo muitos edemas, isso não era natural. Mas ele disse que estava tudo bem, porque a minha pressão era boa. E sim, de fato, minha pressão era boa. E eu fui confiando, porque eu sempre questionava. Eu pesquisei muito, pesquiso até hoje muito sobre gestação, sobre alimentação, nesse período tão importante na vida da mulher. E eu questionei o meu médico a princípio quando eu engordei 5 quilos em 15 dias. Então, para uma pessoa que estava tendo todo o ganho de peso ideal ao peso do bebê e ao meu IMC, então me preocupei muito, quando eu engordei, entre aspas, esses 5 quilos, eu questionei. E ele disse que, de fato, você está retendo líquido, mas isso é normal, porque nós já estamos no 3º trimestre, sua pressão é boa, pare de criar fantasmas na sua cabeça, porque você só vai prejudicar o desenvolvimento do seu filho. Então, 13 dias depois dessa conversa que eu tive com esse médico, dessa consulta, eu tive uma pré-eclâmpsia gravíssima, Eu senti primeiramente uma dor de cabeça, seguido de um entalo, e sinalizei, para uma amiga que eu não estava me sentindo bem, que eu estava pensando em ir na UPA ou no posto mais próximo aqui de casa para saber se eu estava com pressão alta. O meu marido nesse dia estava trabalhando a mais ou menos 60 quilômetros da nossa casa, então eu comuniquei para ela e ela veio, me levou no posto. E quando eu cheguei no PSF, a minha pressão estava 15/9, eu sinalizei o obstetra e ele me encaminhou imediatamente para a emergência. Minha amiga veio, passou em casa rapidamente, pegou as minhas coisas, as malas do Henry, colocou no carro e me levou, praticamente à força, porque eu não queria ir. Eu queria esperar o Fabrício chegar, que dava tempo, e ela disse, não, você precisa ir agora, porque é perigoso, cada segundo conta, então ela me levou imediatamente. Eu lembro bem que quando eu estava próximo de chegar à maternidade, eu já estava sentindo muitas dores na região da nuca, muita dor de cabeça na parte posterior, E uns flashes de luz na visão, flashes o tempo todo. Quando eu cheguei na emergência, rapidamente eu fui atendida e eles começaram a fazer as perguntas e eu fui falando, e aí eles me encaminharam para ver os sinais vitais do bebê, ouvir.
E a princípio eu passei pelo sonar, né, que é aquele aparelho que escuta os batimentos. E quando eles colocaram, não tinha batimentos. Essa foi a pior parte, que eu acho que eu não estou pronta ainda para entrar em detalhes sobre isso, mas foi algo muito doloroso de você saber que alguma coisa estava errada, mas o médico, ele disse, não vamos olhar agora o sonar, não vamos levar em consideração, às vezes ele prega peças que não são boas, mas vamos para ultrassom para a gente tirar a prova, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Só que os olhos dele não diziam isso, né? E eu conseguia fazer uma leitura da expressão com que ele estava. E eu me lembro disso assim com uma riqueza de detalhes muito, muito grande. E aí meu esposo chegou, né, nesse período, antes do ultrassom, a gente entrou na sala. E de fato, quando eles nos submeteram a ultrassom, já não tinha movimentação e nem batimento. Então essa foi assim esse foi o momento mais doloroso. Acho que enquanto eu viver, eu acho que não vai ter mais nada doloroso do que você receber uma notícia dessa. Você viver uma cena dessa. E a equipe médica veio, falou conosco, disse que eu tive um óbito fetal intrauterino e que eu precisaria fazer um parto de emergência porque eu estava correndo risco de vida. E, de fato, nesse período, eu estava com a visão muito turva já estava vendo os flashes de luz. E aí, mesmo com a ultrassom, nós levantamos um clamor, né? Com o máximo de pessoas que nós conhecíamos, pessoas de fé que podiam nos ajudar em oração, porque nós críamos que Deus poderia reverter o quadro. Nós não só críamos como nós cremos, mas o que eu tenho para dizer diante de tudo que aconteceu não foi da vontade de Deus que o Henry permanecesse conosco, foi a vontade dele levar o Henry. E por mais doloroso que seja esse processo, que tenha sido, que nós entendemos que essa foi a vontade de Deus. E aí eu fui submetida a uma cesariana de emergência. E só para que vocês tenham ideia da gravidade, eu assinei a minha cesariana, porque enquanto o Fabrício trocava de roupa, eles pediram que eu assinasse, eles não esperaram esse tempo. E aí eu lembro que eu fui para a sala de cirurgia, tudo muito rápido. E eles deram a anestesia e o Fabrício ainda não tinha terminado de trocar de roupa. Ou seja, uma roupa que você troca, sei lá, em menos de 5 minutos. Nesse meio tempo, eu assinei a cesariana e já fui anestesiada e colocada na sala de cirurgia só enquanto ele vinha até a sala, né? Foi tudo muito rápido. Graças a Deus eu tive um parto super tranquilo, um parto rápido, uma recuperação excelente, né? Então, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de viver, né? De ter tido mais essa oportunidade. E eu lembro que quando a obstetra cortou a minha barriga, a frase que ela usou foi assim: meu Deus, essa menina tá encharcada, porque ela só tem água, mal sai sangue de tanta água que tem, né? Então, assim, foi algo surreal. Eu sei que teve negligência e eu não vou entrar nessa seara, porque a gente entregou isso tudo nas mãos de Deus, porque Ele sabe como resolver. Seria mais um sofrimento psicológico pra gente e principalmente não traria o nosso filho de volta, né? Essa dor flutuante que vai sempre estar conosco, nada vai substituir, nada vai superar. Então, nós preferimos entregar nas mãos de Deus. Então, passei 6 dias internada com uma pressão que chegou a 24/18, que se me contassem isso eu não acreditaria. Eu só acredito porque eu tenho meu prontuário de 150 páginas
E eu tenho guardado até hoje para comprovar o quanto a minha vida foi e é um milagre de Deus, né? E por mais que o Senhor não tenha nos concedido o nosso filho, o propósito dele foi cumprido, né? O Henry veio para a nossa vida, através dele, Deus colocou muita coisa no lugar. E principalmente, Deus nos trouxe para perto. Então, estar perto de Deus, sentir a sua presença, estar constantemente tentando fazer agradar ao Senhor, isso não tem preço. Então, o propósito da vida do Henry foi nos reconectar com Deus, né? Por mais difícil que seja, estar sem o nosso filho, porque a gente, claro, idealiza, a gente pensa, a gente vive todos os dias, a gente pensa no nosso anjinho. Mas essa foi a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele nos reconectou aos céus. E hoje eu posso dizer que nós estamos muito mais próximos do Senhor, nós compreendemos muitas coisas que através da vida do Henry, da passagem dele tão rápida, ela nos proporcionou essa reconexão. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, né? E queria dividir aqui com vocês que eu sei que todas as coisas o Senhor fará no tempo dele, não é no meu tempo. Às vezes, quando a gente pede uma coisa a Deus e ele não faz, não é para nos castigar, mas é para nos manter perto. Porque tem coisas que, se a gente estiver no nosso tempo, a gente se perde. E eu agradeço a Deus por ele não ter nos perdido de vista, por ter nos segurado, né? E mantido nossa fé, nossas convicções até o presente momento. E essa fé foi o que nos sustentou, né? Foi através da fé que a gente não questionou a vontade de Deus, que em nenhum momento nós nos revoltamos contra Deus, mas nós buscamos compreender o que é que ele queria mostrar para nós diante daquela circunstância. E eu lembro que quando nós voltamos para casa, que quando você chega em casa é também um dos piores momentos, né? Eu nem vou entrar nesses detalhes, mas eu lembro que quando nós chegamos, nós fazíamos muitas orações, muitos propósitos a Deus, tentando buscar uma palavra, tentando compreender sem questionar. E eu lembro que na semana que nós chegamos em casa, que foi a semana mais difícil da nossa vida, chegar em casa sem o nosso bebê, tão idealizado, tão sonhado, nós abrimos a palavra e pedimos que o Senhor falasse conosco, né? E quando nós abrimos a Bíblia, foi Salmo 4, versículo 3, que diz: Sabei, pois, que Deus separou para si aquele que lhe é querido. Gente, naquele momento nós chorávamos, nós agradecíamos a Deus, nós compreendíamos a sua vontade. E, meu Deus, como foi um bálsamo, né? Diante do caos, diante de tudo que tinha acontecido, saber que Deus estava falando tão claro conosco. E agradecemos, nós nesse dia não tivemos mais nem condições de ler mais alguma coisa, porque Deus já tinha falado ao nosso coração para além do que a gente esperava. Mas os dias passam, né? E nessa mesma semana, de novo, as crises de choro, as tristezas que vêm, de novo nós pedimos uma palavra, né? Eu e Fabrício. E nós oramos, sentamos juntos na nossa cama e abrimos a palavra. E de novo, sabei, pois, que Deus separou para si aquele que lhe é querido. E para resumir, na mesma semana, nós tiramos essa palavra por 3 vezes. Então, não é porque nós somos fortes
que a gente está aqui para falar sobre o que aconteceu e dizer que nós conseguimos superar. Muito pelo contrário. Eu vim aqui, Deus tocou no meu coração para falar que o que nos sustentou foi a fé, foi a sua bondade, foi a sua misericórdia e a palavra, né? Então, Deus ter cuidado de nós diante de todas as nossas fraquezas, nossas fragilidades, Deus ouvir, Deus cuidar, Deus responder ao nosso coração. Então, por isso que a gente traz essa mensagem tão forte para vocês, no intuito de dizer que quem nos fortaleceu foi o Senhor, tá bom? E eu espero que também fortaleça a fé de vocês, se vocês buscam um milagre, uma extensão, enfim, o que vocês buscarem de Deus, eu espero que essa palavra possa fortalecer, para além da fortaleza de buscar a palavra para filhos. Eu desejo que essa palavra fortaleça vocês na fé em todos os âmbitos da vida de vocês. E se eu puder dar um conselho a todas as mães de anjo, as tentantes, não deixem de acreditar nos propósitos de Deus, não deixem de acreditar que Deus pode fazer milagres, né? E que tudo Ele faz certo, belo, oportuno, no tempo dele, tá bom? Se eu puder dar um conselho também, tenham filhos, não deixem de multiplicar a semente de Deus, não deixem de multiplicar os servos do Senhor na terra, porque isso é uma graça, é uma dádiva, assim, algo sublime, né? Inenarrável que a gente vive, é o processo da maternidade. Então, vivam isso. E outro conselho que eu deixo, gente, pelo amor de Deus, não façam perguntas do tipo: ei, vai ter filho quando? E aí, quando é que vem um bebê? Poxa, tanto tempo casados, tanto tempo juntos, e cadê o bebê? Não vem? Enfim, sem saber o contexto da história, sem saber das causas, né, que tem diante da história de cada pessoa. Então não façam esse tipo de pergunta. Se vocês estão há muito tempo sem ver a pessoa e não tem assunto, abraça e vai embora, mas não pergunta cadê o bebê, gente, porque isso para algumas pessoas pode ser muito tranquilo, mas para outras é como se fosse uma flecha no peito, né? Então não façam esse tipo de pergunta, tá certo? Orem, peçam discernimento a Deus e não jamais coloquem à prova a situação das pessoas em virtude do que você pensa, do que você acha. E para as equipes médicas eu peço, né? Não é nenhum conselho, é um pedido. Não coloquem mães de bebês que tiveram óbito fetal ou óbito pós-parto junto na mesma ala, no mesmo andar, de mães que tiveram seus bebês nascidos vivos. Gente, isso é cruel. É a palavra que eu não tem outra palavra, não tem como narrar para vocês a tristeza que é você estar numa ala, num andar, ter que andar, o pai do bebê ter que resolver as coisas, os trâmites, porque são muitos, né? E você ter que conviver ali na mesma ala, ouvir o choro dos bebês, uma puérpera num estado desse, que tá com as emoções totalmente abaladas. Eu tiro por mim que no primeiro dia, quando os bebês choraram, eu achava que era o Henry que estava chorando, que era tudo um pesadelo, que ele tinha nascido. Então, gente, é totalmente cruel, de fato, você ter que conviver na mesma ala, ali nos mesmos espaços, tá bom? Então, eu peço às equipes médicas que tenham empatia, que saibam cuidar, que
sei lá, tem mães que não tem nenhum registro, nenhum carimbo de placenta, nenhum carimbo dos pés do seu bebê. Eu acho que isso para algumas pode ser irrisório, mas para outras faz muita diferença. Então tenham humanidade, empatia, cuidado e sensibilidade, tá certo? Então esse foi o nosso testemunho. Espero que de alguma forma fortaleça a fé de vocês e que Deus possa conectá-los, trazer para perto, assim como a vinda do nosso filho foi um canal que Deus usou para nos reconectar a Ele. Amém? Deus abençoe a todos.